Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. No capítulo anterior, o Senhor terminou o versículo 35, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles. Sempre lembrar, para quem está chegando agora, né, que sinagogas não eram igrejas e não eram templos também. Sinagogas eram escolas de judaísmo. Havia só um templo, porque Deus não permitiria que fosse construído outro templo. Então havia só um lugar onde os sacerdotes atuavam e onde as pessoas que precisavam fazer suas ofertas, seus sacrifícios, encaminhar seus dízimos, elas iam a esse templo de Jerusalém. Esse templo não existe mais. Esse templo foi destruído no ano 70. Os muçulmanos, mais de 1000 anos depois, construíram uma mesquita em cima da esplanada do templo. E desde então, os judeus não fazem sacrifícios, porque eles não ousariam fazer sacrifícios fora do templo, porque os sacrifícios deviam ser feitos ali, no templo, no altar que havia no templo. O altar era uma grande churrasqueira que tinha na entrada do templo para queimar os animais que eram sacrificados, e depois o sangue era levado para dentro do templo em bacias. Lembrando sempre então que sinagogas não eram templos e também não eram igrejas, como alguns pensam, né? A pessoa fala assim, sinagoga é a igreja. Não, tem nada a ver a igreja só vai surgir lá em Atos 2. E sinagogas eram escolas de judaísmo. As sinagogas existem até hoje. Os judeus frequentam as sinagogas e fazem ali os seus serviços e as suas orações e tudo mais nas sinagogas. Mas o Senhor aqui percorria, Jesus, todas as cidades e aldeias, obviamente de Jerusalém, de Israel, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino. Já deixamos bem claro que o evangelho do reino não é o evangelho da graça. O evangelho do reino é aquele que dizia: arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. O evangelho da graça diz: crê no Senhor Jesus e será salvo. Por que a diferença? Porque os judeus tinham efetivamente se afastado de Deus, deixado de lado a lei de Deus. Então eles tinham de que se arrepender. Um gentil não tinha culpa nenhuma de não guardar a lei, porque ele não era judeu, ele não tinha conhecimento da lei. Ele só tinha conhecimento da sua própria consciência, né? Então o Senhor anda por todas as cidades, curando também, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades. Nós estamos em Mateus 9:35, e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Esse era o sentimento do Senhor na terra. E quando nós lembramos que ele, no sepultamento de Lázaro, ele chorou, é uma das 3 passagens que dizem que o Senhor Jesus chorou, né? Uma é no sepultamento de Lázaro, outra é quando ele vai, eu acho que quando ele vai entrar em Jerusalém, se não me engano, e a outra é no jardim, quando ele, mas essa não nos é dito nos evangelhos, que ele ali chorou, que ele derramou muitas lágrimas. No evangelho nós sabemos que o seu suor foi como gotas de sangue, quando ele falava: Pai, afasta de mim este cálice. Mas, então nós pensamos que essa compaixão dele era grande. Quando ele chorou por Lázaro, alguém podia falar assim: olha só, ele chorou, ele está sentindo falta de Lázaro. Não, o problema não era a falta de Lázaro. Ele ia ressuscitar Lázaro em 5 minutos. Não ia nem dar tempo de ficar triste, né? Ele chorou porque ele viu a condição em que o pecado levou a humanidade. Ali estava o seu amigo Lázaro morto e sepultado. E isso era motivo de choro para ele, não especificamente por causa de Lázaro, mas por causa de todo o estrago que o pecado fez na criação de Deus.
Então aqui ele tem essa grande compaixão, e no versículo 37, então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Ele aqui, a sua compaixão o leva a sugerir essa oração, que devemos orar ao Senhor da seara. Não é o pastor da igreja, não é o presidente de missões, não, é o Senhor da seara. Orar é ao Senhor da seara que envia o quê? Ceifeiros, trabalhadores para a sua seara. E mal acabamos o capítulo 9, nós vemos ele dando exemplo de fazer isso. Ele mesmo agora vai enviar trabalhadores para a sua seara no seu capítulo 10 de Mateus, né? Porque já começa o capítulo 10 de Mateus dizendo: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. O interessante desse primeiro versículo aqui é que a gente pode até encontrar um médico que tenha bons tratamentos para determinadas doenças, mas ele não tem poder de curar doenças. Ele na realidade, ele aplica conhecimento adquirido da sua experiência, da sua faculdade, ele aplica esse conhecimento na cura da doença, na cura ou na cirurgia que ele faz, ou na aplicação de medicamentos. Mas não tem poder, homem nenhum tem poder para curar pessoas, ou para poder sobre espíritos imundos, ou para expulsar esses espíritos imundos, para curar toda a enfermidade, todo o mal. Nenhum homem tem esse poder. Agora veja que interessante aqui, o Senhor não somente tinha esse poder, porque ele realmente fazia isso, mas ele tinha o poder de delegar poder. Imagina isso, né? Você tem lá um chefe de polícia, ele tem poder de delegar autoridade aos seus policiais para que eles prendam os bandidos. E eventualmente até possam matar um bandido que não queira se render ou que esteja oferecendo perigo a uma vida. Eles têm poder. A autoridade, não é à toa que a autoridade traz a espada, né? Fala lá em Romanos, a autoridade não é à toa que porta a espada. Ela tem poder de vida e morte, porque ela tem autoridade. Agora, essa autoridade é delegada ao soldado da rua pelo chefe de polícia, não sei como é que chama, o comandante da polícia, da força, não é? E esse comandante da polícia, ele recebe essa delegação de poder do governador, e o governador recebe do presidente do país, isso no caso do Brasil, né? Esse poder delegado. Agora aqui, o Senhor está dando poder efetivo para curar toda a enfermidade e todo o mal. Quem é esse que pode conferir esse tipo de poder? Somente Deus. Somente um que é Deus e homem. Nenhum homem tem poder para delegar poder. Pelo menos nessa instância. Os exemplos que eu citei são de poder administrativo, né? Alguma coisa assim. Mas poder de curar, poder de expulsar demônios, poder sobre espíritos imundos, nenhum homem tem esse poder, e muito menos poder para delegar esse poder. É alguém que está muito acima na escala da autoridade, né? Está no topo da pirâmide. E o Senhor então dá poder aos seus discípulos para expulsar os demônios, para curarem toda a enfermidade, todo o mal. E aí vem uma relação de nomes aqui, que são os apóstolos. Os apóstolos que ele chamou. Ele chamou esses apóstolos, que são Simão, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Lebeu, apelidado Tadeu, Simão Zelote e Judas Iscariotes, que foi o que o traiu.
Esses aqui a gente decora na escola dominical, mas eu acho que eu nunca consegui decorar os nomes dos 12 apóstolos. O que é importante, por exemplo, quando fala no versículo 5, Jesus enviou estes 12. Quando ele escolheu esses 12, ele não apenas escolheu 12 indivíduos, mas ele criou também uma delegação ou um ministério, vamos chamar assim, que ali tinha 12 indivíduos. Mas mesmo que se faltasse um indivíduo, eles continuavam sendo 12. Como é isso? Como pode isso? É só a gente ir lá para 1 Coríntios, capítulo 15. Ele diz assim no versículo 4, e foi sepultado, 1 Coríntios 15, 4, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Que 12? Tinha 11. Não é? Porque Judas tinha morrido. Aqui nós estamos falando logo depois da ressurreição. Ainda não tinha sido escolhido Matias para ocupar o lugar de Judas, né? Ele foi visto por Cefas e depois pelos 12, quando o Senhor apareceu a eles ressuscitado. Então nós devemos lembrar que os 12, e tem outro lugar, mas não me lembro agora se é Apocalipse, é outro lugar que fala desses 12. Então os 12 é uma instituição, não é necessariamente um número, ok? É como quando tem o Senado brasileiro. O Senado está reunido. Isso significa que tem todos os senadores ali? Não. Mas é uma reunião do Senado, uma reunião oficial do Senado não sei como é que chama lá, no plenário, Câmara, sei lá como é que chama, mas é a reunião oficial, é ali. Se um senador convidar todos os senadores para ir na chácara deles comer um churrasco, e eles forem todos na chácara dele comer um churrasco, o Senado não está na chácara desse senador. Ué, mas estão todos os senadores? Não, mas não é o Senado reunido. O Senado reunido é quando há uma convocação oficial e quando todos comparecem, ou um quórum, né, pelo menos, no local das reuniões do Senado, mas não no sítio do senador. Então é importante entender isso para nós entendermos que os 12 eram uma instituição. E depois entra Paulo nessa instituição, né, como um nascido fora de tempo, que era também um apóstolo. E lembrando aqueles que têm ganas de colocar um AP antes do nome, de vez em quando você encontra isso, né? Hoje, o que mandaram para mim? Me mandaram um texto de um pastor, aí eu entrei lá no LinkedIn, no perfil dele, e estava lá, como é que ele se apresentava? Era o grande profeta do Deus Altíssimo. A pessoa que me mandou o texto falou: Mário, o que você acha? Ele está falando certo? Porque ele estava falando que alguns vão no arrebatamento, outros vão ficar para mais tarde. É uma doutrina, uma má doutrina que existe por aí. Mas ele se intitulava Profeta do Deus Altíssimo. Ora, nós não encontramos na igreja nenhum dos apóstolos chamando a Deus de Deus Altíssimo. Chamamos de Pai, né? E o Senhor Jesus de Senhor. Nós encontramos sim um demônio que possuía aquela jovem, falando a respeito de Paulo e Silas: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação, alguma coisa assim. Então, quando uma pessoa se propõe a ser alguém e empresta um nome de Deus que era usado no Antigo Testamento, quando ninguém ainda conhecia Deus como Pai, um Deus tão próximo ao ponto de podermos chamar de Pai. Como é que eu vou querer chamar Deus de Deus Altíssimo se Ele é tão perto de mim? E o Senhor Jesus me deu essa autorização, né, para eu chamá-lo de Pai. Vai ao meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E lá em 1 Coríntios fala também, né? Mas muitos deuses e muitos senhores, né? Mas para nós há um só Deus, o Pai, e um só Senhor, Jesus Cristo.
Então, quando eu li isso, eu passei para ela, falei assim, olha, eu passei um versículo, inclusive, passei um versículo junto, que diz que aquele que fala de si busca a sua própria glória. Então, o que eu estava dizendo é que alguns que querem colocar um AP antes do nome e se declarar apóstolo, e talvez até digam que foram ungidos pela igreja, não sei o quê, não sei que unção é essa, porque ela não vale nada. Um apóstolo teria que ter no mínimo 2000 anos, porque apóstolos são aqueles que o Senhor Jesus escolheu, acrescentado depois de Matias, porque Matias pôde ser apóstolo porque ele andou com Jesus. Eu pergunto ao senhor AP fulano de tal aí, você andou com Jesus há 2000 anos lá na Judéia? Cara, me conta qual é o, como é que chama? Qual é a vitamina que você toma? Qual é o composto que você compra e toma para ter uma vitalidade assim com 2000 anos de idade, né? Qual é o complexo B que você toma? Então, eu acho que é complexo P, complexo P de póstulo, complexo P de póstulo. Mas voltando então, eu não posso deixar de rir de certas atitudes de religiosos que querem parecer alguma coisa, mas ninguém é nada, nós somos todos pequenos diante do nosso Senhor. Nós não temos que nos exaltar, não temos que botar um título na frente do nosso nome. Para que isso? Né? Fulano é o pastor fulano, o presbítero cicrano, o bispo beltrano. Então, os apóstolos são esses aqui. A gente lembrar, eu estava explicando que os apóstolos eram uma instituição, ok? É bom lembrar disso, porque vão aparecer apóstolos mais vezes nos evangelhos e também depois em Apocalipse, mas eles formavam uma instituição. E lembrar também um outro ponto muito importante aqui, que o Senhor está exercendo o seu ministério exclusivamente em Israel. Não tem nada a ver com gentios aqui. Tanto é que no versículo 5, ele deixa muito claro isso. Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos. Samaritanos era um povo estrangeiro, que foi trazido para habitar na terra depois que a terra ficou esvaziada dos judeus que foram levados para a Babilônia. Então, para a terra não ficar, para o mato não crescer lá, o rei trouxe um povo e contratou levitas, sacerdotes, tal, para ensinar judaísmo para esse povo. Então eles não eram judeus. Eles fizeram um curso rápido de judaísmo e começaram até a fazer sacrifício. Se você buscar na internet, você vai encontrar fotos dos samaritanos fazendo sacrifícios até hoje. Como aquela mulher de João 4, né? Ela não deve ter contado para esses samaritanos de hoje, porque ela ficou muito ciente de que não seria mais naquele monte lá que eles faziam sacrifícios, nem em Jerusalém, porque Deus agora procurava os que adoravam em espírito e em verdade. Não apenas que adoravam, porque adorar todo homem adora. Todo homem é um adorador por natureza, porque ele é um ser espiritual, ele tem espírito, né? Mas o Senhor não procurava adoradores. Adoradores está cheio, o mundo está cheio. Ele procurava adoradores que adorassem em espírito e em verdade. Isso está lá em João, capítulo 4. Então, esses samaritanos, até hoje, você vê fotos lá dos animais sendo imolados e tal. Eles acham que estão fazendo correto. Deviam ter conversado com a mulher samaritana. Ela sabia melhor o que eles deviam fazer, que era se converterem a Cristo e abandonar aquelas práticas fake, né? Aqueles sacrifícios que não têm valor nenhum para Deus. Eu fico pensando, cara, esses homens ficam lá matando cabrito, matando ovelha, e não tem valor nenhum. Deus está olhando aquilo e falando: o que é isso que vocês estão fazendo? Não tem nada mais aí. Esqueça. Não tem razão de ser. A religião é assim, como um todo, né? Muitas cerimônias religiosas. Eu imagino o Senhor olhando essas cerimônias todas e falando: o que eles estão fazendo?
que é isso? Onde eles foram inventar essas coisas? Certas práticas, lá tem lá um cara que toca um sininho, o outro que balança um incenso, o outro que uma veste comprida, toda bordada, toda caracterizada. Que isso? O que o homem... O homem é um ser religioso, de natureza, mesmo incrédulo. E o ateu também, o ateu adora o não Deus. Ele adora o ateísmo dele. Estava até olhando hoje uma entrevista de um que é ministro hoje, né? Que é comunista, e a repórter fala, mas o senhor é comunista? Não, eu sou comunista graças a Deus. Eu achei muito boa, ele é comunista graças a Deus. Mas então vamos voltar aqui no versículo 6, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregar e dizendo, é chegado o reino dos céus. Por que era chegado o reino dos céus? Porque o rei estava ali. O rei estava no meio deles. Tem um versículo que fala, inclusive, eu não me lembro agora, que diz, o reino está dentro de vós. Está errado. A melhor tradução, as melhores versões dizem, o reino está entre vós. Por que o reino estava entre vós? Porque o rei estava ali. Era o rei, estava presente. Agora, quando o Senhor manda, então, os discípulos escolhe, melhor dizendo, né, os apóstolos, e comissiona eles para essa missão específica, lembre-se, esta é uma missão específica. Teve outra depois em Lucas 10, quando o Senhor designou 70 para irem de 2 em 2 a todas as cidades e lugares e tal, onde ele iria depois. Era como se fosse uma tropa de batedores, né? Que tem aqueles, quando uma autoridade vai para algum lugar, vão os batedores na frente, aqueles policiais de motocicleta, abrindo caminho no trânsito. Então esses 70 que aparecem depois lá em Lucas capítulo 10, são os batedores, que eles vão na frente de onde o Senhor iria, né? Essa foi a missão dos 70. Depois você tem a grande comissão, lá em Mateus 28, quando o Senhor vai falar depois, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso ele vai dizer lá em Mateus 28, não chegamos lá ainda não. Essa aqui é a primeira comissão, o primeiro envio que ele faz aos discípulos. E é para irem apenas aos perdidos, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por causa do seu amor, por causa da sua compaixão para com a casa de Israel, ele queria avisar que é chegado o reino dos céus. Ali estava o rei, e eles, se não recebessem, iam fazer o quê? De vez em quando eu recebo algum vídeo de alguém que, com a melhor das boas vontades, né? Mário, o que você acha do que esse rabino está falando? Eu já respondo, olha, nem vou ver o que ele está falando, nem vou ouvir o que ele está falando. Porque um rabino, se ele não se converteu a Cristo, não tem o que falar para mim. Mas ele conhece o Antigo Testamento? Não conhece nada. Ele não conhece. Se ele conhecesse, ele teria recebido o seu Messias, que estava previsto no Antigo Testamento, em muitas passagens, profeticamente, a vinda dele com detalhes incríveis, como você pega Salmo 22, por exemplo, traspassaram-me as mãos e meus pés, os malfeitores me cercaram, tudo profetizado, Isaías 53 também, tudo profetizado. Agora vai mandar um vídeo para mim de um judeu explicando a Bíblia, explicando o Antigo Testamento. Ele não sabe nada. Ele precisa conhecer o Novo Testamento para poder entender quais eram os símbolos e figuras, para chegar então a entender quem é o Messias, que eles não aceitaram, eles pregaram numa cruz lá atrás. É muito importante a gente abrir os olhos, porque existe muita pregação ou ensino na internet hoje, fantasiado de cristianismo, de bíblico.
E a pessoa cai, a pessoa é engodada, né, por esses ensinos. Então, um lá vem e fala de arqueologia da Terra Santa, e tá muita coisa interessante e tal. O cara, às vezes, é um verdadeiro History Channel, fala tudo maravilhosamente bem da arqueologia, mas eu pergunto, eu preciso conhecer arqueologia para conhecer a Cristo? Não. Outro vem e fala dos costumes, usos e costumes do tempo de Jesus, tal. Maravilhoso, ótimo, mas eu pergunto, isso, eu vou conhecer o Evangelho ali? Não. A mensagem do Evangelho é muito clara, é muito simples e é resumida em muitas passagens das cartas dos apóstolos e do Novo Testamento, dos Evangelhos também. Então, quando nós vemos aqui o Senhor enviar para casa as ovelhas perdidas da casa de Israel e com poder para fazer milagres, para fazer sinais, para expulsar demônios, nós temos que lembrar o seguinte. Lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 22, diz que os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Então por que o Senhor mandava aqueles apóstolos e dava poder para eles fazerem grandes sinais? Porque a pregação era especialmente dirigida a judeus. E eles estavam esperando ver alguma coisa. O judeu quer ver. Ele quer ver para crer, ele não quer crer para ver, ele quer ver para crer. E nós lemos lá em Hebreus capítulo 2, isso é explicado muito claramente, com todas as letras, só não entende quem não quer. No capítulo 2 de Hebreus, versículo 3, que diz assim: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles. Eles quem? Os que ouviram direto da boca do Senhor, os discípulos, os apóstolos. Testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Então, os sinais, os milagres, as maravilhas eram endereçados especificamente aos judeus que buscam sinais. Os gregos buscam sabedoria, isso está lá em 1 Coríntios. E era uma forma de comprovar que aqueles apóstolos tinham o poder delegado pelo Senhor, que nós já vimos lá em Mateus capítulo 1, que o Senhor já tinha dado poder a eles sobre espíritos imundos para expulsarem, para curarem toda enfermidade e todo mal. Então era uma missão muito específica e dirigida especialmente a judeus. Querer imitar isso hoje é bobagem. É bobagem, porque a maioria do nosso público não é judeu, nenhum de nós é apóstolo, nós não temos que comprovar coisa nenhuma. Hoje é pregar o Evangelho, crer no Senhor Jesus e será salvo. A palavra da cruz, hoje uma pregação do Evangelho, ela tem que envolver quem é Jesus, que ele morreu, ele ressuscitou e ele voltará para julgar. Tem que ter esses elementos numa pregação do Evangelho. Não pode faltar. Quem achar que não, leia o final do capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, quando Pedro prega para os amigos de Cornélio. Aí ele fala essas coisas. Quem era Jesus, dá as características dele, as credenciais de Jesus, fala da morte, que ele foi entregue para ser crucificado, fala da ressurreição e fala que ele voltará, que Deus o designou para ser o juiz dos vivos e dos mortos. Fala que ele voltará para julgar. Essas 4 coisas têm que estar numa mensagem do Evangelho para ela ser completa. Mas hoje, claro, nós estamos no tempo da diluição, né, do Evangelho, como é que chama aquele negócio de chocolate com avelã? Tem um nome lá, aquele que passa no pão, eu esqueci já o nome. O Evangelho de cremoso, o Evangelho que esqueci o nome daquele produto. Nutella, o Evangelho Nutella, que é só para agradar, assim, só para dar um gosto bom,
para falar que a pessoa não é tão ruim assim, ela precisa apenas mudar a maneira de pensar e coisas desse tipo. Mas o Senhor aqui vai mandar esses discípulos e nós vamos ver que não é brincadeira, é coisa séria. Porque ele vai mandar e ele vai, inclusive, dizer que eles deviam sacudir o pó dos pés nas casas que não fossem recebidos. Só para lembrar, isso aqui era apenas no círculo de Israel. Não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com nossos dias. Quem quiser imitar isso aqui está fazendo errado. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.